Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Em Betânia, na casa de Lázaro. Devem ter parado a meio caminho entre Jericó e Betânia, porque, quando chegam às primeiras casas em Betânia, as últimas gotas de orvalho evaporam nas folhas e caules dos prados, e o sol ainda nasce na abóbada celeste. Os agricultores da região largam suas ferramentas e correm ao redor de Jesus, que passa abençoando homens e plantas, como insistentemente pedem os camponeses. E algumas mulheres e crianças vêm em sua direção com as primeiras amêndoas, ainda envoltas na penugem verde prateada das cascas, e com as últimas flores das árvores frutíferas tardias. Notei, porém, que aqui, na região de Jerusalém, provavelmente devido à altitude ou aos ventos que sopram dos picos mais altos das montanhas da Judéia, ou por algum outro motivo que desconheço, talvez também porque as árvores são diferentes, muitas árvores ainda estão floridas e parecem leves nuvens branco-rosadas pairando sobre os prados verdes. As tenras folhas da videira tremem sobre os altos troncos das árvores, como grandes borboletas de um precioso tom esmeralda, presas aos ásperos brotos da videira. Enquanto Jesus para na fonte, que fica onde termina o campo e começa a vila, e é respeitosamente saudado por quase toda a população de Betânia. Lázaro chega com suas irmãs e eles se prostram diante de seu Senhor, embora tenham se passado pouco mais de 2 dias, desde que Maria deixou seu mestre. Parece que ela não o vê há séculos, tão incansável é em beijar seus pés empoeirados em suas sandálias. Vem, meu Senhor, nossa casa está esperando por ti, para se alegrar com a tua presença, diz Lázaro de pé ao lado de Jesus, enquanto caminham lentamente, conforme a multidão permite. De fato, as pessoas se aglomeram ao redor dele, e as crianças se agarram às vestes de Jesus e caminham à sua frente, com a cabeça erguida, olhando para ele, de modo que tropeçam e o fazem tropeçar, tanto que Jesus, primeiro e depois Lázaro e os apóstolos, pegam as menores nos braços para poderem caminhar mais depressa. Numa junção com uma viela que leva à casa de Simão Zelote, estão Maria com a sua cunhada, Salomé e Susana. Jesus para saudar sua mãe e em seguida continua até o grande portão aberto, onde estão Maximino, Sara e Marcela, e atrás deles todos os muitos servos da casa, começando pelos que trabalham na casa e terminando com os que trabalham no campo. Estão todos em ordem, muito felizes e emocionados, com uma alegria que explode em hosanas, enquanto agitam seus turbantes e véus e lançam flores e folhas de murta e louro, de rosas e jasmins, que brilham ao sol com suas esplêndidas corolas ou se espalham como estrelas brancas no chão escuro. O aroma de flores colhidas e folhas aromáticas pisoteadas sobe do chão aquecido pelo sol. Jesus passa sobre o tapete perfumado. Maria Madalena, que o segue, olhando para o chão, abaixa-se passo a passo, como uma respigadora que segue o homem que amarra os feixes,
para recolher as folhas e corolas e também as pétalas colhidas que foram amassadas pelos pés de Jesus. Maximino, para poder fechar o portão e dar paz aos convidados, ordena aos servos que deem bolos, que já foram preparados, às crianças, uma maneira prática de distrair a atenção das crianças do Senhor e, assim, mandá-las embora, sem suscitar um coro de reclamações. E os servos cumprem a ordem, levando para a rua cestas cheias de bolinhos decorados com amêndoas branco-amarronzadas. E enquanto as crianças se aglomeram ali, outros servos empurram os adultos, entre os quais ainda estão Zaqueu e seus 4 amigos, Joel, Judas, Eliel e Elcana. E outros que não conheço, porque todos estão cobertos com véus, para se protegerem da poeira levantada por um vento bastante forte e do sol, que já está forte. Mas Jesus, que já está bem à frente, vira-se e diz: Esperem, tenho algo a dizer a alguns de vocês. E vai em direção aos irmãos de Joana e os chama à parte, dizendo: Vão até Joana e digam-lhe que venha a mim com todas as mulheres que estão com ela e com Analeia, a discípula de Ofel. Diga a ela para vir amanhã, porque o sábado começa ao pôr do sol amanhã, e eu quero passá-lo com meus amigos de Betânia, em paz. Diremos a ela, Senhor, e ela virá. Jesus os dispensa e vai até Joel. Diga a José e Nicodemos que eu cheguei e que no dia seguinte ao sábado entrarei na cidade. Ah, cuidado, Senhor, diz o bom escriba ansioso. Vá e seja forte. Quem segue a justiça e crê na minha verdade não deve temer, mas deve se alegrar, porque o cumprimento da antiga promessa está prestes a acontecer. Ah, fugirei de Jerusalém, Senhor. Sou um homem de saúde frágil, como o Senhor pode ver e sabe, e eu sou alvo de risos por causa disso. Eu não suportava mais nada. Seu anjo o guiará. Vá em paz. Eu o verei novamente, Senhor? Claro que você me verá novamente. Mas, até que me veja novamente, lembre-se de que seu amor me deu muita alegria nas horas de tristeza. Joel pega a mão que Jesus havia colocado em seu ombro e a pressiona contra os lábios, através do fino véu de seu turbante. Beijos e lágrimas caem sobre a mão de Jesus. Ele então se retira e Jesus vai até Zaqueu. Onde estão seus amigos? Eles permaneceram na fonte, Senhor. Eu lhes disse para ficarem lá. Junte-se a eles e vá com eles a Betfagé, onde estão meus primeiros e mais fiéis discípulos. Diga a Isaque, o chefe deles, que se espalhe pela cidade e informe a todos os grupos de discípulos que na manhã seguinte ao sábado, por volta das 3 horas, passarei por Betfagé, entrarei em Jerusalém e subirei ao templo de maneira solene. Diga a Isaque que esta informação é apenas para os discípulos. Ele entenderá o que quero dizer. Eu também entendo, mestre, o Senhor quer surpreender os judeus para que eles não consigam impedir a sua entrada. Exatamente. Então, faça como eu lhe disse. Lembre-se de que estou lhe confiando uma tarefa confidencial. Estou usando você e não Lázaro. E isso me mostra como a sua bondade para comigo é incomensurável. Eu te agradeço, Senhor. Ele beija a mão do mestre e se retira. Jesus está prestes a voltar para o seu povo, mas pela porta por onde as últimas pessoas estão saindo, empurrado pelos servos, um jovem se afasta e corre em direção a Jesus, atirando-se a seus pés e gritando: Bendito seja, mestre, reconhece-me? Erguendo a cabeça que não está velada. Sim, és José, chamado Barnabé, discípulo de Gamaliel, e vieste a encontrar-me perto de Giscala. E tenho-te seguido durante muitos dias. Estava em Siló, a caminho de Giscala, onde tinha ido com o rabino enquanto estavas ausente, e onde permaneci estudando os rolos até ao mês de Nissan. Estava em Siló quando falaste, e segui-te até Lebona e Siquém, e esperei-te em Jericó, porque tinha ouvido dizer que ele para subitamente, como se percebesse que estava prestes a dizer o que não devia.
Jesus sorri bondosamente e diz: a verdade irrompe impetuosamente de lábios sinceros e muitas vezes transborda as represas que a prudência coloca diante da boca das pessoas. Mas completarei seu pensamento, porque você ouviu de Judas de Queriote, que ficou em Siquém, que eu ia a Jericó para me encontrar com meus discípulos e dar-lhes minhas instruções. E você foi para lá esperar por mim sem se preocupar em ser visto, em perder tempo e em se afastar de seu mestre Gamaliel. Ele não me censurará quando souber que me demorei para segui-lo. Tomarei suas palavras como um presente. Oh, Rabi Gamaliel não precisa de palavras. Ele é o sábio rabino de Israel. Sim, nenhum outro rabino pode ensiná-lo nada do que é antigo, nada, porque ele conhece tudo que é antigo. Mas você pode. Você tem palavras novas, cheias da vida fresca do que é novo. Sua palavra é como a seiva da primavera. É isso que diz o rabino Gamaliel. Ele acrescenta que a sabedoria, agora coberta pela poeira dos séculos, e portanto seca e sem brilho, torna-se viva e brilhante quando a tua palavra a explica. Oh, eu o levarei às tuas palavras. E minhas saudações, diga-lhe para abrir seu coração, seu intelecto, sua visão, sua audição, e sua pergunta de mais de 20 anos será respondida. Vá, que Deus esteja com você. O jovem se inclina novamente para beijar os pés do mestre e se retira. Os servos podem finalmente fechar o portão e Jesus pode se juntar aos seus amigos. Tomei a liberdade de convidar as discípulas para virem aqui amanhã, diz Jesus de pé ao lado de Lázaro, em cujo ombro ele coloca o braço. O Senhor fez a coisa certa, minha casa é tua, como o Senhor sabe. Sua mãe preferiu ficar na casa de Simão, e eu respeitei o desejo dela, mas espero que o Senhor fique sob meu teto. Sim, ficarei, embora a outra casa também seja o seu teto, uma das suas primeiras ações generosas, em nome dos meus amigos e em meu próprio nome. Quantas delas você já fez, meu querido amigo? E espero poder continuar fazendo-as por muito tempo, embora essa não seja a palavra certa, sabe o mestre. Eu não estou sendo generoso com o Senhor. O Senhor está sendo generoso comigo. Eu sou o devedor. E se diante dos tesouros que o Senhor me deu, eu lhe ofereço 1 centavo, o que é a minha miserável oferta em comparação com seus tesouros? Dai e ser-vos-á dado, diz o Senhor. Uma medida sacudida e recalcada será derramada no vosso colo, e recebereis 100 vezes mais do que destes, diz o Senhor. Recebi 100 vezes mais do que 100 vezes mais, mesmo sem ter lhe dado nada. Oh, lembro-me do nosso primeiro encontro. Tu, o Senhor e Deus, a quem nem mesmo os serafins são dignos de se aproximar, vieste a mim quando eu estava completamente sozinho e aflito. Fechado aqui em minha tristeza, vieste a Lázaro, o homem evitado por todos, exceto José, Nicodemos e meu fiel amigo Simão, que mesmo após a morte não deixou de me amar. Tu não queres que minha alegria em te ver fosse perturbada pelos respingos corrosivos do desprezo do mundo. Nosso primeiro encontro. Eu poderia repetir todas as palavras que tu disseste então. O que eu te dei então, se é que te vi, para receber de ti, de uma só vez, 100 vezes mais do que 100 vezes mais? Suas orações ao nosso Pai Altíssimo. Nossas, Lázaro. Minhas, suas, minhas como verbo e como homem. Suas como homem. Quando oraste, então, com tanta fé, não estavas já me entregando a ti mesmo por completo? Assim podes ver que, como é justo, eu te dei 100 vezes mais do que me deste. Sua bondade é infinita, Mestre e Senhor. Tu recompensas antecipadamente e com generosidade divina aqueles que teus pensamentos reconhecem como teus servos, mesmo antes que eles se deem conta disso. Meus amigos, não meus servos, porque, na verdade, aqueles que fazem a vontade de meu Pai e seguem a verdade que Ele enviou são meus amigos, não meus servos. Mais ainda, meus irmãos, pois eu sou o primeiro a fazer a vontade do Pai. Portanto, quem faz o que eu faço é meu amigo, porque só um amigo faz espontaneamente o que seu amigo faz.
Que assim seja para sempre, entre ti e eu, Senhor. Quando irás à cidade? Na manhã seguinte ao sábado. Eu também irei. Não, você não virá comigo. Eu vou lhe explicar o porquê. Tenho outras coisas a lhe pedir. Como quiser, mestre, eu também preciso falar com o Senhor. Conversaremos. Prefere passar o sábado entre nós ou posso convidar nossos amigos em comum? Por favor, não convide ninguém. Estou ansioso para passar estas horas em prudente e pacífica amizade apenas com o Pai, sem qualquer constrangimento de pensamento ou formalidade, na liberdade de quem está entre amigos tão queridos que se sente em casa. Como quiser, Senhor. Na verdade, era isso que eu queria, mas pensei que estava sendo egoísta com meus amigos. Todos eles são inferiores em amizade ao Senhor, meu único amigo, mas ainda assim tão queridos. Mas se é isso que o Senhor deseja, talvez o Senhor esteja cansado, Senhor, ou pensativo. Lázaro questiona seu amigo e mestre, mais com os olhos do que com as palavras. E Jesus responde apenas com seus olhos um tanto tristes e absortos e com um leve sorriso nos lábios. Eles agora estão sozinhos perto da fonte, cujo jato de água soa como uma canção. Todos os outros entraram na casa e ouvem-se vozes e o barulho de utensílios de cozinha. Maria Madalena coloca sua cabeça loira para fora da porta 2 ou 3 vezes, protegida por uma pesada cortina que ondula levemente ao vento, que se intensifica, enquanto o céu está encoberto por nuvens cada vez mais onduladas e escuras. Lázaro levanta a cabeça, examinando o céu. Acho que teremos uma tempestade, diz ele, e acrescenta. Isso ajudará os botões teimosos a se abrirem, pois estão com muita dificuldade para fazê-lo este ano. Talvez a severidade tardia do clima tenha atrasado os brotos. Minhas amendoeiras também sofreram e muitas frutas foram perdidas. José me contou que uma de suas hortas, fora do portão da justiça, parece estar completamente infrutífera este ano. As árvores estão retendo os botões, como se tivessem sido enfeitiçadas, tanto que ele está indeciso se deve deixá-las ou vendê-las como lenha. Nada, nem uma flor sequer, estão exatamente como estavam no mês de Tebete, pequenos botões tão duros e fechados que nunca incham. É verdade que o vento norte é muito forte ali e soprou continuamente durante o inverno. Além disso, os frutos da minha horta, além do cedron, foram danificados. Mas o que está acontecendo na horta de José é tão estranho que muitas pessoas vão ver aquele lugar que se recusa a despertar na primavera. Jesus sorri. Você está sorrindo por quê? Por causa da infantilidade dos homens, as crianças eternas. Eles se encantam com tudo o que parece estranho, mas o pomar florescerá no tempo certo. O tempo certo já passou, Senhor. Quando é que muitas árvores em um mesmo lugar não floresceram no mês de Nissan? Quanto tempo ainda falta para aquele lugar esperar pelo momento certo? Quando chegar a hora de dar glória a Deus com o seu florescimento. Ah, entendi. Você irá lá para abençoar aquele lugar, por amor a José, e ele florescerá, dando nova glória a Deus e ao seu Messias, por meio de um novo milagre. É isso mesmo, você irá lá. Posso contar a José, se eu ouvir? Se você acha que deve lhe dizer, sim, eu irei lá. Quando, Senhor? Eu também gostaria de estar lá. Você também é uma criança eterna? Jesus sorri mais sinceramente, balançando a cabeça com bom humor diante da curiosidade de seu amigo que exclama: Oh, estou feliz por ter te animado, Senhor. Vejo novamente o teu rosto iluminado por um sorriso como não via há muito tempo. Então, devo ir? Não, Lázaro, precisarei de você aqui, no dia da preparação. Oh, mas no dia da preparação nos dedicamos apenas à Páscoa. Você, mestre, por que quer fazer algo pelo qual será repreendido? Vá lá em outro dia. Serei obrigado a ir lá justamente no dia da preparação, mas não serei o único a fazer algo que não seja em preparação para a antiga Páscoa. Até mesmo as pessoas mais severas de Israel
como Elcai, Doras, Simão, Sadoc, Ismael, e até Caifás e Anás, farão coisas completamente novas. Então Israel está enlouquecendo? Você disse isso. Mas você, está chovendo, vamos entrar em casa. Mestre, eu estou preocupado. O Senhor não vai me explicar. Sim, antes de ir embora, eu lhe direi. Sua irmã está vindo com um pano pesado, pois tem medo de que nos molhemos. Marta, você é sempre previdente e ativa, mas não é uma chuva forte. Minha querida irmã, não, minhas irmãs, elas agora são como duas jovens inocentes, alheias à malícia, tanto Maria quanto esta. E quando Maria chegou de Jericó anteontem, ela realmente parecia uma jovem com as tranças caindo pelo corpo, pois havia vendido seus grampos de cabelo para comprar sandálias para um menino. E os finos grampos de ferro não eram fortes o suficiente para sustentar seu cabelo. Ela riu e, descendo da carroça, disse-me: Meu querido irmão, experimentei o que significa ter que vender para comprar e aprendi como até as coisas mais simples são difíceis para os pobres, como ter que manter o cabelo arrumado com grampos, 20 dos quais valem uma de dracma. Vou me lembrar disso para ser ainda mais misericordiosa com os pobres no futuro. Como o Senhor a transformou! A mulher de quem falam, ao entrar na casa, já está lá, com ânforas e bacias, para servir ao seu senhor. Ela não entregará a honra de servi-lo a ninguém, e não ficará satisfeita até que tenha restaurado os membros e o apetite de seu mestre, e o veja partir, calçando sandálias novas, em direção ao quarto que lhe foi destinado, onde sua mãe o espera, com uma roupa de linho fresca, ainda com cheiro de sol. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.